Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou proprietário aqui da CrossFit Timbó e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a minha história com o CrossFit e a razão da Timbó existir. E um dos motivos de eu querer compartilhar um pouquinho é porque eu já faço isso em algumas introduções, em algumas conversas com quem entra aqui pelo portão para conhecer a Timbó, para conhecer CrossFit principalmente, que é um mito, a galera sempre acha que tem que entrar no CrossFit quem já é condicionado. Isso casa muito com a minha história. Eu, de pequeno, de moleque, eu nunca gostei de esporte. Se alguém em algum momento da minha vida me dissesse: Diego, você vai ser dono de uma academia, eu ia rir na cara da pessoa. Nunca, jamais na vida eu ia acreditar nisso. E é justamente essa transformação que o CrossFit fez comigo. Eu, de adolescente, eu tive um probleminha no pé, eu quebrei o pé, torci, tive que passar por uma cirurgia, ficar uns 6 meses, fisioterapia, tratamento. E para mim foi ótimo, porque foi uma época que eu ia no médico todo ano, eu conseguia atestado médico para não fazer educação física no colégio. Esse é o grau do quanto eu não gostava de atividade física. E esse estilo de vida, eu fiz natação por um bom tempo, eu gostava de natação, mas assim, comecei de novinho, de pequeno, aquela coisa de criança que gosta de estar na água, batendo braço e perna na água. Nunca foi um lance competitivo, eu nunca vi como uma atividade física. Era uma coisa de lazer, de curtir, e era esse o meu intuito. E aí depois, mais velho, já pro fim da faculdade, eu estava bem acima do peso, porque essa foi a história da minha vida. Emagrecia, engordava, entrava em dieta, surtia efeito por algum tempo, e depois eu voltava a engordar bastante. E aí depois da faculdade, eu voltei para natação, comecei a participar de alguns eventos de travessia marítima, travessia também em água aberta, tudo. E foi uma época que eu gostei muito, eu dei uma emagrecida. Depois eu larguei a atividade e assim, eu conto para as pessoas, eu passei dos 120 quilos, e eu sei que eu passei dos 120 quilos, eu não sei em quanto eu cheguei, que um dia eu subi na balança, estava com 122 ponto alguma coisa, eu tirei as pilhas da balança e decidi que eu nunca mais ia me pesar na vida. E aí em 2013, eu estava bem acima do peso, eu comecei a fazer uma dieta, entrei numa reeducação alimentar, consegui emagrecer um pouco, e aí eu pensei, eu preciso de atividade física para me ajudar. E aí eu busquei a academia antiga, que eu tinha feito na minha vida inteira, e encontrei lá um amigo meu, professor antigo, Fábio Bandeira, sou muito grato a ele até hoje. E eu sentei com o Bandeira e falei assim: Bandi, seguinte, eu preciso emagrecer, você tá vendo o meu estado, você tá vendo como que eu tô, e eu preciso emagrecer, eu tô numa reeducação alimentar, mas não tá tendo tanto efeito. Aí ele me perguntou: você conhece CrossFit? Falei: não faço a menor ideia do que seja. Ele é um esporte novo, junta movimento funcional, a gente vai fazer um monte de coisa diferente, alta intensidade. Você que não gosta de musculação tradicional, eu acho que você vai gostar. Aí eu falei pra ele: eu confio em você. Eu não fazia ideia que aquilo ia mudar a minha vida. E o CrossFit realmente mudou minha vida. Eu comecei a gostar de prática de atividade física, eu entrei numa dieta que assim, eu entrei de cabeça, eu comecei a estudar movimentos, eu comecei a estudar alimentação. Minha vida se transformou assim, ó, completamente. Minha vida pirou tanto que eu comecei a treinar CrossFit no período da manhã e eu voltei a nadar, que eu sempre gostei. Voltei a correr, porque era um desafio meu, eu não conseguia correr, eu morava aqui perto do Parque da Aclimação e eu não conseguia dar uma volta correndo, então eu falei: vou me desafiar, já que eu tô fazendo uma coisa que tá me dando resultado, eu tô me sentindo bem, disposto, com energia. Comecei a correr, larguei o carro e comecei a pedalar pro trabalho. Então eu falei: por que eu não junto os três? Então eu fazia CrossFit de manhã e treinava para triatlon à noite. Minha meta era um meio Ironman que eu consegui fazer no final de 2015. Foi um processo, foi longo, mas assim, foi muito legal. E nesse sentido, o CrossFit transformou minha vida. E aí eu me encontrei num momento de mudança de carreira, essas bifurcações que a vida dão, essas oportunidades que aparecem assim, raras. E eu pensei: por que não abrir um box de CrossFit agora então? Larguei aquela vida de escritório e resolvi abrir um box, justamente por isso, porque eu tava meio... Vocês já viram quando vocês gostam muito de um esporte e você olha e você fala: beleza, esse esporte é animal, amo, mas tem algumas coisinhas que te incomodam, tem algumas coisinhas que não vão de encontro com aquilo que é a sua experiência pessoal, que é aquilo que você almeja. E aí foi essa ideia, essa coisa do CrossFit de ser muito competitivo, essa coisa bruta, agressiva, não era uma coisa que me chamava. Eu sempre gostei muito da comunidade, da prática e dos treinos. E aí com esse intuito eu resolvi abrir a Timbó, um box leve, tranquilo, sem cobrança,
para justamente quem quer buscar melhor qualidade de vida, saúde e bem-estar. E assim nasceu a Timbó. E essa é a ideia. Se você está procurando um box para te acolher, para você buscar se melhorar, seu desempenho, sua saúde, vem para cá, a gente conversa.